Glória a Deus. Boa noite. Vocês estão bem? Queria convidar vocês a abrir a Bíblia aí em Apocalipse capítulo 3. A gente vai começar do verso 14. Para quem não sabe, Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá? Tá rindo, mas pode existir, né? Vai saber. Hoje é a última palavra dessa série. E a gente tem falado sobre enviar recursos para a igreja perseguida, para missões. A gente tinha falado de fazer isso talvez dia 13, talvez dia 20, mas pela logística a gente não conseguiu ficar com as coisas prontas ainda. Mas a gente vai ter um momento específico onde a gente vai estar. Já tem algumas coisas fluindo, tá? Adesivos aí, que hoje em dia se chama sticker, para dizer que é chique. Na minha época era adesivo. Aqui é cheio de adesivo, mas o povo hoje chama de sticker. Né? Então a gente já está vendendo os adesivos aí do Fenda, né? Que estão sendo... Os valores estão sendo acumulados para que a gente entregue essa oferta para a missão e para a igreja perseguida. A gente vai vender eco bag e camisetas também, que o dinheiro vai ser revertido para missões e para a igreja perseguida. Já tem alguns doces sendo vendidos aí, que estão também já acumulando para isso, amém? Então a gente está querendo multiplicar aí para, enfim, poder servir esses irmãos aí. Hoje eu tenho a presença aqui de um amigo, pastor William Junaí, com a galera aqui, tá bem aqui. A gente teve a oportunidade de servir lá, uma igreja tão viva, ficamos tão felizes. Vamos juntos ler Apocalipse 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim você que é morno, por causa de você, não é quente, estou a ponto de vomitá-lo. Porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai que está no trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado pelo privilégio da gente poder acessar aquilo que o Senhor revelou através de João, Senhor, e que nós, mediante essa mensagem, venhamos dar resposta a isso, Senhor, para que nós possamos viver plenamente tudo aquilo que o Senhor tem. Que o Senhor fale conosco, que a palavra não seja somente conhecimento, Senhor, mas que a palavra se torne carne, se torne vida, e venha, Senhor Jesus, trazer transformação, não só na nossa vida, mas venha transformar, Senhor, tudo aquilo que nós fazemos, pertencemos, e a forma como nós nos movimentamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Então, Laodiceia era um centro comercial, como as demais cidades que nós vimos. Mas, de fato, ela tinha uma característica diferenciada em alguns aspectos. A maior parte dos comentaristas vai dizer que ela era como um centro de bancos. Era um lugar também de fabricação de roupas, de remédios. Então,
os comerciantes dessas cidades, das demais cidades que nós citamos aqui, Filadélfia, Pérgamo, esses comerciantes vinham até a cidade de Laodiceia. Ela é como talvez fosse hoje uma Dubai, ou o que a gente chama aqui no Brasil de Alphaville, por exemplo. Fundada por Antíoco II, e que colocou o nome dessa cidade em homenagem à sua esposa. Alguns dão flores, outros bombons, o outro deu uma cidade para a mulher. Mas veja que uma cidade não ia ser facilmente convencida a mudar de nome. Então, para que os cidadãos que ali já tinham se apropriado de um nome que era em homenagem a Zeus, pudessem aceitar o nome de Laodiceia, que era a esposa de Antíoco II, e se tornou Laodiceia, ele investiu uma grande quantidade de dinheiro e trouxe investimentos para a cidade. Só que, apesar do grande recurso financeiro que Laodiceia tinha, do grande comércio, dos muitos bancos e de toda essa questão econômica, e pela grandeza que foi desenvolvida ali, ela tinha um grande problema. Ela não tinha recursos naturais. Então, a construção desse lugar dependia na parte natural de alimento e principalmente de água das cidades ao seu redor. Principalmente Colossos e Hierápolis. E o fato é que a cidade de Hierápolis era conhecida porque ela tinha fontes termais de água quente, que eram utilizadas para tratamento e cura. Então, nós também temos, no contexto de Colossos, uma fonte de água fria, gelada, tá? Então, alguns vão dizer que pelo fato de Laodiceia depender da água, seja de Hierápolis ou seja de Colossos, quando essa água chegava, ela se tornava morna. Só que além dessa água ser morna, ela tinha alguns resíduos que vinham por esses aquedutos. Então isso é importante para entender o porquê que Deus fala muito claramente que ela é uma cidade morna, e eles vão entender claramente o que isso significa. Mas a gente vai ver isso um pouco mais na frente. Colossenses, no capítulo 4, verso 13, vamos ver se aparece ali. É o seguinte texto, diz: e dele dou testemunho de que muito se preocupa com vocês. Quem? Colossos, tá? E dele dou testemunho de que muito se preocupa com vós. Essa carta é a quem, gente? Aos Colossenses. Pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Vê a relação? Então, quando você lê a carta de Colossenses, existe uma carta citada, que muitos teólogos vão dizer que essa carta citada, muito provavelmente, é uma carta que foi enviada a Laodiceia, ok? Essa carta que alguns vão dizer também que pode ter sido Efésios, mas enfim. Então, o apóstolo, em sua carta aos Colossenses, informa a Epáfras que continuamente ele orava por 3 igrejas irmãs: Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Está vendo as conexões? E era justamente porque a geografia era de que essa cidade de Laodiceia era cercada por essas 2 cidades. Então, quando nós olhamos para o texto, o anjo da igreja de Laodiceia recebe uma descrição em 3 partes sobre Jesus. Então, a primeira descrição que Jesus fala a respeito de si mesmo é: estas coisas diz o Amém. Então, Jesus é aquele que é o Amém. E o que isso quer dizer? Amém é o que, gente? Aquele que concorda. Você fica falando amém para qualquer coisa? Mas quando recebe uma palavra, você fala o quê? Ou seja, é uma ligação ou uma afirmação positiva a respeito de algo que eu concordo espiritualmente. Amém? Então ele é aquele que concorda com todas as promessas de Deus sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre cada palavra profética. Jesus é aquele que carrega o amém. E quando nós olhamos para 2 Coríntios, no capítulo 1,
no verso 20, vai dizer: por quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, por quanto também tem o amém. Para quê? Para a minha glória, para a glória de Deus, por nosso intermédio. É a glória de Deus por meu intermédio. Ok? Então, o amém não é uma forma ritualística de finalizar uma oração, mas é uma concordância espiritual. Então, se Jesus não diz amém para tudo, a gente também não deveria dizer amém para tudo. Hoje estão substituindo o amém por uau, né? Até melhor, né? Porque às vezes falam uns amém, você fala assim, amém, amém? Era amém mesmo para isso, né? Cuidado, porque isso é uma concordância. A segunda forma como Jesus se apresenta para Laodiceia é como testemunha fiel e verdadeira. Jesus, ele é a revelação de que alguém está cumprindo algo, alguém fiel, alguém infalível. O homem pode falhar, mas Deus não falha, porque ele não pode o quê? Negar a si mesmo. O homem pode ser infiel, mas Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si. Isso é o caráter dele, ele não muda. Só que nós, quando olhamos para testemunha fiel, como nós vimos anteriormente, no capítulo 2, no verso 13, existe um homem chamado Antipas, que foi chamado de testemunha fiel, que foi o quê? Martirizado. Jesus morreu na cruz do Calvário, e por isso ele não é somente alguém que tem a teoria, ele é a própria testemunha fiel, de que as promessas de Deus vão se cumprir, porque ele é a própria promessa de Deus que se cumpriu. Então, quando nós olhamos na terceira descrição que Jesus dá a respeito de si mesmo, é que ele é o princípio de toda criação. O que João diz em 1 João, capítulo 1 de João, não é 1 João não, capítulo 1 de João: por meio dele todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que existe veio a existir. Então Jesus é a origem de tudo, ele é o meio, é a palavra encarnada que trouxe à existência tudo que existe. Então essa terceira revelação está conectada ainda com o amém. Por mais que sejam três descrições, as três se conectam. É a afirmação divina de que Deus está criando uma nova realidade. Então, quando eu olho para Isaías 65, verso 17, já se falava aquilo que vai estar escrito também no Apocalipse, porque diz o seguinte, Isaías 65, 17: pois eis que crio novos céus e nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias dela. A palavra aqui, criar, é a palavra bará, que é só usada por uma ação divina de expressar algo completamente novo, que nunca tinha sido visto. Por isso que ele fala, não vai ter lembrança, é algo completamente novo, fora do comum. Então, quando nós vamos para o verso 15 e 16 do capítulo 3, vai dizer o seguinte: conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É punk essa, hein? E é um texto muito conhecido, gente. Agora vamos lá. A interpretação mais comum que a gente tem, e que eu já vacilei nessa aí também, é: cara, Deus está falando, é melhor você ser incendiado por Deus do que você ser um mais ou menos, ou você sendo frio, tipo desviado, vai pro mundão, irmão, mas não fica aqui fingindo que é crente. Vamos lá, gente, convenhamos, faz sentido que Deus, Jesus, falasse para alguém que valia mais a pena estar fora da igreja, desviado? Faz algum sentido isso, gente? Mas, sei lá, só eu que vacilei nesse tipo de interpretação? Deus está falando, seja frio, toca o terror, pega geral, usa droga. Você acha que é mesmo, mano? Que faz sentido uma interpretação dessa? Mas entenda, é por isso, gente, que quando as pessoas falam assim, eu sou uma pessoa de um livro só,
eu só leio a Bíblia, só a Bíblia. Cara, ele nunca vai entender esse texto. Gente, a gente está no século 21, isso aqui foi escrito no século I, cara. Você precisa de contexto histórico, arqueológico, geográfico. Você precisa entender grego e hebraico. Aqui no contexto é grego, para você entender realmente o que está dizendo o texto. Eu só li o texto. É por isso que tem um monte de heresia, gente. É por isso que tem um monte de gente falando besteira, cara. Veja o contexto que eu trouxe na introdução. Existia água quente em Herápolis. Existia água fria em Colossos. A água quente é uma água que trazia tratamento de cura termal, tipo Caldas Novas. E Herápolis é a Caldas Novas dos tempos antigos, certo? Agora, a água de Colossos era extremamente fria, mas ela era também conhecida por ser revigorante. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não tem se movido com águas que geram cura, e nem águas que estão trazendo de volta o vigor. Por isso eu estou para te vomitar. Eu fui provar, porque quando nós olhamos, por exemplo, para João 4:7, Jesus chega para aquela mulher e fala o quê? Dá-me de beber, dá-me água de beber. E João 7:38 vai dizer, como diz, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Qual o rio que tem fluído de você? Sabe o que eu percebo aqui? Que Jesus provou a água aqui e deu vontade de vomitar. Qual a água que estava fluindo de Laodiceia? Bebeu, vontade de vomitar você. A verdade é que o arrependimento determina a qualidade da água que vai sair, assim como determina também o tipo de fruto. Então, quando nós olhamos para esse contexto, existe o que fluindo de nós? Qual a água que tem fluído de nós? Jesus não achou a própria vida dele fluindo de Laodiceia. Muitas pessoas na igreja hoje têm, como Laodiceia, construído arquedutos, lugares para reservar água, mas não tem água própria. Não há água própria do Espírito. Me cansa ver hoje os comparativos. A gente tem muito ministério e muita denominação que parece produção chinesa. É só cópia de outro lugar. Não tem nada que é natural daquele lugar. Fulano está fazendo aquilo, Beltrano está fazendo aquilo, está fazendo aquele evento, está fazendo esse jejum, está fazendo essa oração, está interpretando a Bíblia assim, mas não tem nada originando daquele lugar. Fofura, né? Na era da digital, é muito fácil você comparar com outras igrejas, outras denominações, sendo que Deus tem algo único, que precisa vir de uma relação fluida do Espírito Santo, e não da comparação. Nós estamos novamente correndo o risco de, assim como no período dos juízes, e ali no início de Samuel, as pessoas clamarem por um rei como outros povos, líderes como de outros povos. Entenda, não havia problema de Israel pedir um rei. O problema é que eles falaram, nós queremos ter um rei como de outros povos. A comparação, cara, a comparação. Deus quer algo único, quer manifestar uma água natural vinda dele, uma água que ele não vai ter vontade de vomitar. Eu estou sondando os corações e falando, de onde está vindo essa água? De onde está vindo esse mover? Você só vai continuar copiando os outros ou vai viver aquilo único que eu tenho para você? O Espírito Santo não fluía desse lugar. Ele dependia de outros lugares, naturalmente. Ele desejava, ao menos que Laodiceia tivesse um ministério de cura. Cura
nas emoções, cura no corpo, cura na vida. Ou algo que trouxesse um vigor, um renovo, como Colossos. Ao que parece, a abundância material fez com que eles perdessem a fome espiritual. E, gente, em 24 anos de convertido, a gente vê muita gente passar por isso. Está aqui, ó, sedento, buscando, chorando, participando de todos os cultos, fazendo gabinete. Aí na hora que passa no concurso, perde a fome espiritual. Na hora que começa a namorar, perde a fome espiritual. Casou, perde a fome espiritual. Adquiriu, perde a fome espiritual. Qual sentido faz isso, gente? Laodiceia está entre nós. Cada vez que nós nos contentamos com paliativos, a paixão por Jesus foi apagada pela satisfação egocêntrica, momentânea e mundana. Laodiceia, assim como muitos hoje, estava satisfeito por aquilo que não poderia satisfazer. E o problema maior, ela se achava. Como diz o bispo, tem gente que se brincar de pique-esconde, não dá para brincar, porque se acha, né? Tem gente, ao invés de cantar para Jesus, olha para o espelho e começa a cantar: grandioso és tu. Olha o que ela diz dela mesmo: sou rico, estou bem e não preciso de nada. Mas a resposta de Deus é: aparentemente. Mas você não sabe que você é infeliz. Sim, você é miserável, pobre, cego e nu. Na Bíblia da Tânia diz que está desgraçado. Sabe qual é essa palavra infeliz? É a palavra talaiporos, que é a mesma de miserável. Essa expressão aparece em Romanos 7:24, quando Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? A satisfação de Laodiceia era o laço de morte dela. Desventurado homem, preso ao pecado, numa falsa alegria, viver uma vida sem devoção, sem paixão, é pior do que ser pobre e miserável na conta bancária. A palavra pobre aqui citada traz a imagem de alguém se rastejando, cara. A palavra próximos, rastejar, é uma cidade implorando, mas aparentemente parece que está tudo bem. E ele ainda diz que eles são nus. E veja a ironia. Deus chama de pobre uma cidade que no período era tão rica, que quando teve um terremoto, lembra que eu já citei terremoto aqui? E que construíram um templo a César, em homenagem ao que ele fez. Essa cidade aqui, gente, era tão rica, que quando teve um terremoto, eles dispensaram a ajuda do império e reconstruíram sozinhos. Eles dispensaram, de tão rica que ela era. Aí Deus vira e fala: o quê? Você é pobre. A igreja que era responsável, e dizem que lá tinha uma lã negra, que toda a Ásia e todo o mundo ia comprar. Ou seja, um lugar de origem da moda também, com força na moda. Deus está falando que ela é nua. E Deus também chama ela de cega. Lá tinha um colírio frígio, que era para tratamento de questões oculares. Lá também tinha uma força medicinal. E Deus está falando: você tem esse medicamento, mas você é cega. Porque
aparentemente não precisava de nada, não precisava de dinheiro, de recurso medicinal, não precisava de roupa, mas Deus está falando: você precisa se vestir de uma roupa que essa lã preta não pode fazer. E aí Jesus ele fala assim: aconselho que você compre de mim 3 coisas: ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico, porque essa sua riqueza material é fake, ilusão. E sabe o que isso me lembra? 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 12, que diz assim: e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, ou prata, ou pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Vai passar, meu filho. Não, pô, outro antes. Pulou 2. 13, filho. Obrigado. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Pera, oxe. Calma, menino. Volto para o 13. A qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Agora vai para o 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, essa receberá galardão. Verso 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Isso aqui está falando de obra, tipo assim, ministério. Toda obra praticada vai ser provada pelo fogo. E se é verdadeiro, vai permanecer. Você tem dúvida de que o cristianismo é verdadeiro? Gamaliel olhou e falou: olha aí, vocês estão perseguindo eles. Nós temos exemplos de pessoas que levantaram-se como Messias. Na hora que o cara morreu, o que aconteceu? Tudo se dispersou. Então Gamaliel, o mestre de Paulo, vai dizer: se vocês estão perseguindo isso é a verdade, vocês estão resistindo ao próprio Deus. Isso vai permanecer. Agora, se isso não é de Deus, vai acabar como as outras. E nós estamos aqui depois de 2000 anos. Porque isso é a verdade. Então vai ser tudo provado pelo fogo. Purificado pelo fogo. A segunda coisa que Jesus pede para ser comprado é: compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Apocalipse 16:15 vai dizer: bem-aventurados aquele que vigia e guarda as suas vigia, para que não ande nu e não se veja em sua... Será que tem conexão? Essa semana eu atendi um gabinete. Tá, estava comigo, inclusive. E eu falei assim: sabe o que me faz confiável? É porque eu não me acho confiável. E porque eu não me acho confiável, eu estou sempre vigiando. Quando eu fui ser reconhecido pastor, perguntaram: Vini, você acha que você está pronto? Minha resposta: não. E no dia que eu achar que eu estou pronto, vai ser a maior desgraça da minha vida. Porque eu vou deixar de me preparar. O caos dessa igreja é arrogância, prepotência, de achar que já sabe, que já está preparado, que é forte demais. Não brinque com o pecado. Seja sempre vigilante. Não ache que porque passou 1 ano sem cometer, que você pode brincar com esse negócio. 2 anos, 3 anos, 10 anos, não importa. Vigie. Vigie. Vigiai e orai para não cair em tentação. Aquele que está de pé, cuide para que não... Ah, o Vini é 24 anos crente, você acha que eu estou imune a essa desgraça de pecado?
Pecados que talvez tenha décadas que eu não cometo. Por isso eu vou flertar com ele? Nem a pau, irmão. Eu fiz um pacto com os meus olhos. Um pacto com os olhos. Um pacto com o coração. Para essa mesma pessoa eu falei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho um pacto com a santidade de Deus. Que eu podia até ser mais de boa. Mas não dá, irmão. Por quê? Porque eu não confio nessa carne que ainda está viva. Lutero dizia que achava que na água do batismo ia morrer o velho homem e a carne, mas ele descobriu que a desgraçada sabia nadar. Nós precisamos vigiar, irmãos. Amém? E a última coisa que ele pede para comprar é colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Mateus 15, 14. Jesus falando para os fariseus. São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, eles vão para onde? No buraco. Ele está falando isso para quem, gente? Para fariseu, gente. Religioso. Gente que não era ignorante com relação às condutas, aos princípios. Gente que conhecia a Torá, os profetas, os livros de sabedoria. Ele não está falando para qualquer um, não. E ele está chamando eles de quê? Cego. Cego guiando cego. Será que é coincidência ele mandar esse povo comprar colírio para ungir os olhos? Para enxergar verdadeiramente? Porque essa igreja tinha dinheiro, mas era pobre espiritualmente. Essa igreja tinha lã, mas estava exposta na vergonha e nua. Essa igreja, na região, tinha colírio, mas ela precisava ser ungida, e não só de colírio, para não ficar cega espiritualmente. Porque hoje em dia tem muita gente cega espiritualmente, gente. Como é que é cego espiritual, gente? Eu sou míope, quase cego. 6 graus de miopia. Você já ouviu falar que uma pessoa, quando ela, por exemplo, tem algum tipo de deficiência, ela vai compensar? Então, como é que um cego enxerga, entre aspas? Com as mãos. Não é isso? É o braille? Quando eu vou falar de braille? Você está aqui essa noite? Ou seja, o tato está mais desenvolvido, certo? Então, quem que é um cego espiritual? Presta atenção nisso. É gente que só se arrepia, velho, e não discerne de onde está vindo o arrepio, cara. Tem gente hoje que se arrepia só acertar a música certa aqui, pô. Ui, minha música. É cego, irmão. Não conseguiu ver que tem um rio fluindo que às vezes não é um rio puro, velho. Não é Deus. Cegueira espiritual é: eu ouvi e acreditei, mas eu não discerni com o meu espírito. De onde está vindo isso? É, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele está ali em Atos 16. Olha a mulher com espírito de adivinhação. Esses são os homens de Deus que anunciam o caminho da salvação. O que um cego espiritual ia fazer? Olha a palavra. Aí lembra o amém que você não tem que dar para qualquer um? Amém, aleluia. Olha o apóstolo Paulo. Aí o Paulo, o que ele diz? Que ele ouviu insistentemente isso. Teve uma hora que ele ficou o quê? Doido. E ele faz o quê? Expulsa aquilo. A maioria de nós vai falar: nossa, que espírito profético. E Paulo discerniu por quê? Porque ele só ouviu? Porque ele só viu? Porque a gente vê mais espiritualmente, muitas vezes, quando a gente fecha os olhos, irmão, e se conecta com o trono. Isso está vindo de onde, velho? Está vindo das emoções dessa pessoa? Está vindo de onde? Posso te dizer um negócio de relato? Gente, tem pessoas que vão para a ministração de satanistas e se arrepiam. Eles também sabem manipular a atmosfera. Você entende o que eu estou te falando? A gente tem que passar da epiderme, irmão. A gente tem que discernir as coisas. Não seja um cego espiritual que só se arrepia, mas não se desenvolve.
Apocalipse no verso 19, capítulo 3. Olha o que Jesus diz: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e se arrependa. O que é ser zeloso? Cuidadoso, cara. Deixa eu ler o texto. Deixa eu ver o que o texto diz. Deixa eu aprofundar o texto. Deixa eu discernir. Deixa eu ter cuidado. Seja zeloso. E você foi zeloso e percebeu que falou besteira, que acreditou numa besteira. O que você vai fazer? Se arrepender. Diante de todo mundo eu falei aqui. Lá atrás eu já até preguei. Ó, Deus falando aqui, vai ser um desviado, irmão. Jesus ia mandar alguém se desviar, gente? Viver em pecado, frio no pecado? É isso? Não é, cara, pelo amor de Deus, não faz sentido. Mas, olhando o texto na superfície, por isso que a gente precisa ter o quê? Zelo. Provérbios 3:12 vai dizer o quê? Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer. Se você quer saber que seu pai não te ama, ele não está nem aí para as besteiras que você faz. Quer dizer que eu não me importo mais com você? Eu nunca mais te procurei quando eu ver um negócio que você está fazendo de besteira. Fez besteira, publicou e eu não fui atrás de você? Ó, para você. Isso é prova de que eu não te amo, irmão. Fica a dica. Hebreus 12:5. Gente, quando uma coisa é importante, acontece mais de uma vez na Bíblia, né? Está lá em Provérbios, aí a gente vai lá em Hebreus 12:5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, e nem desanime quando é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga o filho a quem aceita. O povo só quer o quê? Palavrinha coach, mano. Ah, eu saí empolgado, saí dentro da igreja. Meu irmão, tem hora que você tem que sair daqui reflexivo, pensando na vida e tipo... Mano, Paulo, velho, Paulo, fala, miserável homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? É o Paulo, velho. E o cidadão quer sair, ai, eu sou tão fofinho, lindo, ui, docinho de Jesus. Ai, essas palavras do relívio estão tão duras, porque a gente ama você, é porque a gente ama a igreja. Quem sabe Deus dá a oportunidade de, a partir do próximo culto, quando acabar a série, ficar tudo mais fofinho. Mas olha só, o filho a quem aceita. Verso 7, é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. Não é amor deixar as pessoas fazerem o que elas querem. Só Deus pode me julgar. Você não tem medo disso, não? O Deus que é santo, infalível, fiel, julgando as suas obras, e você acha que você pode fazer qualquer besteira, velho? Ah, eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ser o que Deus quer. Quando eu digo que eu posso ser o que eu quero, eu estou sendo antropocêntrico. Eu sou a razão, eu sou o motivo, eu vivo em mim mesmo, o meu prazer vem de mim, vem do meu órgão genital, vem do meu paladar, vem do dinheiro na minha conta. Egocêntrico, ególatra, egoísta. Deus nos fez livres da escravidão do nosso eu, para viver uma vida em submissão a Deus e em serviço ao próximo. Precisamos perseverar. Deus nos ama quando Ele nos corrige e nos disciplina. Qual é o filho a quem o pai não corrige? Verso 8, mas se está sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Nem todos. Será que então nós não nos sujeitaremos muito mais ao pai espiritual? Isso, dá licença, gente, não estou falando de mim não, hein?
Ai, pai espiritual. Beleza, eu posso ser alguém que... Entende? Mas aqui ele está falando de outro pai espiritual, gente. Está falando de Deus, cara. E se alguém distorceu isso para dizer que ele é o seu pai espiritual, e bibibi, bababá, bababê, foge, irmão. Foge, foge. Tudo vira figurinha aqui. Pois ele, verso 10, por pouco tempo nos corrigia, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece motivo de alegria, mas de tristeza, porém mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam os caminhos retos para os seus pés, para que o manco nunca se desvie, mas seja curado. Gente, a pior desgraça que aconteceu na minha vida foi minha mãe deixar eu largar um curso de inglês. Maior não, mas uma das maiores. O pior de tudo, eu larguei inglês para jogar bola, hoje eu não faço nenhum dos dois. E aí quando eu vejo os nossos, que servem aí na tradução, falando com os gringos e tal, eu aposto que teve alguma hora que eles falaram, mano, que saco ir para esse curso, à tarde, perder minha tarde, eu podia estar fazendo outra coisa, assistindo série, eu podia dizer o quê. Aí agora, tá ouvindo, cara, o gringo lá, não precisa nem de tradução, conversando com o cara, e eu aqui, precisando de gente aqui no meio, que nem é o Espírito Santo. Para me dizer que pode dizer até o contrário. E eu tô lá, trouxa. E no começo era o quê? Era de boa? Todo mundo ficou feliz? É o que eu vejo hoje no meu filho. Vai estudar, menino. Não quero. Quer o quê? Assistir série, brincar, jogar. Vai estudar. Ele não fica feliz. Mas lá na frente ele vai agradecer. Ai, não gosto quando tem essas palavras difíceis. Para você. Sabe por quê? Porque a pior coisa que pode acontecer é Deus nos entregar às nossas próprias vontades. Romanos 1, verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo reprovável de pensar, para praticarem coisas que não convêm. Então eles, cheios de injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Agora conheça a sentença de Deus, de que todos os que praticam essas coisas são passíveis de morte. Eles não somente fazem, mas também aprovam os que praticam essas coisas. Sabe o que é isso? É o que a gente tem visto no mundo agora. Aquele influencerzinho que está falando para todo mundo que esse negócio de viver em santidade, que você fazer tudo que der na sua telha. Gente, Deus parece ter entregue a essa pessoa o quê? As suas vontades. Ponto. O que está acontecendo? Bíblia. Maior desgraça que pode acontecer é alguém ser entregue simplesmente às suas vontades. Me deu vontade de ficar com homem, me deu vontade de ficar com mulher, me deu vontade de ficar com cachorro, com periquito, com papagaio, com a parede. Ai, eu sou tão genial filosoficamente, voltei para a Grécia, voltei para Roma. E sabe o que essa geração consegue fazer legal, gente? Cara de paisagem. É o morno, né? Acho que aqui, na minha tradução, eu podia botar cara de paisagem, ao invés de morno. Porque assim, você fala coisa, tem gente que já, se contorce. Ai, essa foi em mim. Minha costela. Não gostei. Reage. Ou seja, não é leproso, entendeu? Leproso que é insensível, entendeu? Nem está me afetando. Cara de paisagem. Mas você não pode fazer.
Por fora não está fazendo nada, mas por dentro está te julgando. Quem é ele? Por fora não reage, mas por dentro está te matando. Cara de paisagem. Eu até pedi para uns adolescentes me ensinar. Quanto mais adolescente, mais você sabe fazer cara de paisagem. A pior coisa que pode acontecer é Deus nos entregar simplesmente a nossa vontade. Sabe qual é o maior juízo que Deus pode trazer sobre a igreja? A gente tem um culto que não é mais vertical, só é horizontal. Só horizontal. Agora veja bem. Antes de falar do verso 20, como toda série, nós precisamos conectar os pontos. Quando nós olhamos para Éfeso, Deus aponta que eles perderam o primeiro amor, a compaixão. Esmina, apesar de não ter nenhuma crítica, é taxada como pobre, perseguida. Pérgamo se dobrou ao falso profético, à doutrina de Balaão. Ao que tudo indica, a questão dos nicolaítas era a questão da imoralidade, antiética. Tiatira tolerava a doutrina de Jezabel. Sardes tinha uma falsa aparência de viva, mas estava morta. As obras não eram íntegras. Filadélfia, que não tem nenhuma questão que foi pontuada de ruim, mas ela era tida como sem força. Mas quem é Laodiceia? A igreja que ninguém quer ser. Ela não parece ter perdido o primeiro amor. Talvez quem olhasse para Laodiceia, ela fosse afetuosa, emocionada. Ela não era de forma alguma pobre, porque ela achava que era rica, diferente de Esmirna. Ela não é questionada sobre heresia. Talvez fosse uma igreja muito ortodoxa, que não tinha falha teológica. Não tem pontuação sobre a questão teológica. Perfeita teologicamente. Não é questionada sobre a sua moralidade, sobre fazer conchavo com os nicolaítas. Não era alguém que lidava ou ensinava o falso profético. E não era alguém que parecia que tinha suas obras pesadas e parecia íntegra, parecia ter força. Mas por que essa igreja é a que recebe talvez o mais duro juízo de Deus? Veja comigo no verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe qual é o caos de Laodiceia? Ela se tornou tão arrogante, tão cheia de si, que Deus estava do lado de fora dela. Nenhuma outra recebeu isso. Somente em Laodiceia a gente vê Deus do lado de fora. Porque eles se tornaram seu próprio Deus na sua moralidade, na sua ética, no seu conhecimento teológico, infalíveis, ricos, autossuficientes. Deus estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Quem está dizendo isso? Aquele que nós vimos que tinha a chave de Davi. Aquele que diz que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Ele está na porta, pedindo permissão para entrar. Liturgia perfeita. Tão perfeita que não precisa nem pedir a opinião de Deus, cara. Teologia tão perfeita, tão cheia de conhecimento, que não tem mais que pedir permissão para Deus. Carinho e afeto que simulam a compaixão. Esse era o maior problema de Laodiceia. Deus não estava lá.
Mas ele continuava insistindo. Deus é um Lorde. Ele é o dono, o soberano, o Criador, mas ele pede permissão para entrar. Ele pede permissão para entrar. Não é isso que se espera de um soberano, irmão. Os reis que nós conhecemos, que não são bons exemplos para nós, quem é você para fechar uma porta para mim? Abra agora essa porta. Ele está lá falando assim, ó. Estou à porta. E bato. E sabe o que é interessante? Ele está batendo na porta de uma igreja. E ele fala assim, se alguém ouve a minha voz. Se alguém ouvir a minha voz. E sabe o que é interessante? Nós vimos em todas as cartas, ele falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Deus falou para Éfeso? O que Deus falou para Esmirna? O que Deus falou para Pérgamo? O que Deus falou para Tiatira? O que Deus falou para Sardes? O que Deus falou para Filadélfia? Em cada uma deles ele falou o quê? Quem tem ouvidos para ouvir? Será que tem alguém que ouviu? 7 sábados? Será que alguém ouviu há cerca de 2 milênios? E se eu ouvir, eu posso por acaso ficar de braços cruzados? Porque ele não diz só ouvir e me responder. É ouvir e abrir a porta. O ouvir gera movimento. O ouvir gera ação. O ouvir gera prática. E quando nós olhamos para a história, Deus estava batendo na porta da igreja. E ele levantou pessoas na história. Eu posso dizer que Martinho Lutero era alguém que talvez estivesse dormindo, a igreja estivesse dormindo, mas ele ouviu. E aí ele pregou as 95 teses em Westminster. Westminster não. Wittenberg. Westminster é outro. O que nós vamos fazer mediante ao que Deus tem falado esses dias? Essa série é a prova de que alguém ouviu. Se lá atrás Lutero pregou 95 teses, nós fizemos 7 pregações. Mostrando que existe algo a ser feito. E a gente não vai culpar a igreja. Ou outras pessoas. Nós vamos ouvir e abrir a porta para que Deus se mova, para que Deus faça. O maior problema é que Deus estava do lado de fora. E do mesmo modo, Ele está perguntando, quem vai ouvir? E quem vai fazer algo? A dureza de ouvir que Deus estava do lado de fora é ver que o A.W. Tozer estava certo quando ele disse, se Deus tirasse o Espírito Santo deste mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria como se nada tivesse acontecido e ninguém notaria. Ele é exagerado, porque a gente é a prova de que não é tão ninguém assim. Mas veja, ele vai bater a porta, a gente vai abrir, para quê? Para cear com ele, cara. Porque antes de qualquer ação, tem comunhão. Porque antes de qualquer mudança, é preciso relacionamento. Ceia é comunhão, amigo. Ceia é relacionamento. E quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu entendo quem eu sou. Quanto mais eu me relaciono com Deus,
e eu sou verdadeiramente humilde, eu reconheço que existe algo em mim que precisa mudar. Porque há 24 anos, irmão, eu estou olhando para mim e vendo que tem coisa que precisa ser mudada. Arrependimento não foi simplesmente naquele dia em que a gente aceitou Jesus e abriu mão daquela vida. Arrependimento é o nosso banho diário. E aquele que acha que não tem que se arrepender está inculcado de novo no erro de Laodiceia, da arrogância e da autossuficiência. Todos nós temos algo do que nos arrepender. E ainda tem um povinho famosinho que fala: eu não tenho nada do que me arrepender. Se tem alguma coisa que eu tenho para me arrepender é do que eu não fiz. Desgraçado. Você é um desgraçado. Quem ensinou isso é um desgraçado. Cear vem antes de qualquer ação. Comunhão vem antes de qualquer ativismo, do que qualquer prática. E aquele que tem comunhão com Deus, para aquele que tem comunhão com Deus, é que nós temos o verso 21. Ao vencedor, darei o direito de se assentar comigo no trono, assim como eu também venci e me assentei no trono com meu Pai. Tem muita gente querendo reinar, cara. Tem muita gente querendo governar, mas no sentido de comando. Mas um verdadeiro rei tem um coração de servo. Foi isso que Jesus nos ensinou. O verdadeiro rei se fez servo de todos. E sabe o que acontece quando você responde? Quando você ouve? Deus, encontra gente aqui que ouve, Pai, e que abre a porta, e que ceia contigo, e que a partir disso é curado e traz cura. A partir disso, nós vimos aqui 7 cartas. 7 cartas. Você se torna a 8ª carta. E o 8 para o judeu é o número do recomeço. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo. Qual é a carta que o mundo vai ler? Produzida pelo nosso ministério, escrita não por tinta, mas com o Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, e por meio de Cristo, cujo qual nós temos confiança em Deus. Qual é a carta? Deus escreveu uma carta para Éfeso, Deus escreveu uma carta para Esmirna, Tiatira, Laodiceia. Por mais que seja terrível o que Deus falou para Laodiceia, Ele ainda está corrigindo, ou seja, ainda é igreja, ainda tem solução. Essa é a boa notícia. A pergunta é: qual a nossa carta para hoje, cara? Que carta nós temos sido na nossa família? Que carta nós temos sido no nosso local de trabalho? Que carta nós temos sido na nossa universidade? Que carta nós temos sido para esse mundo, como igreja? E sabe, não é coincidência, como toda a série que nós vemos hoje. No dia em que o Caio estava ministrando, e foi liberado aqui, que sobre um dia onde a gente não vai precisar mais comandar e nem direcionar nada. As pessoas vão ser conduzidas pelo Espírito. Isso é Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, com o povo de Deus. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei a minha lei,
também no coração eu as escreverei. Eu serei o Deus deles, eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados não me lembrarei. Sabe o que é isso? Eu não estou ligando se é o Vini. Pode ser qualquer um, que Deus se revela. Não estou nem aí se tem título de pastor, porque do menor ao maior estão sendo conduzidos por Deus. De novo, quando uma coisa é importante, Deus não fala uma vez só. É tipo tua mãe. Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos, quantos? A palavra todos aqui no grego quer dizer todos. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para suas iniquidades, para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz aqui é o acréscimo, nova aliança torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Sabe qual é o maior caos dessa geração e de outras gerações, inclusive dessa igreja? Arrogância, orgulho. Sabe qual é o problema do orgulho? Ele é um feijão no dente, que todo mundo vê e tá, olha que orgulhoso, e a pessoa não está vendo. Feijãozão. É que nem bafo, orgulho é que nem bafo. Sabe, você não precisa de muito não para você provar que você é orgulhoso. É só você resistir o Senhor, irmão. A palavra de Deus. Não concordo muito com isso. Arrogante é você, irmão. Arrogante, orgulhoso. Não concordo, meu professor de filosofia, o livro que eu li, o youtuber favorito. Todo mundo vai perecer, irmão. E Deus permanecerá eternamente. O que você conhece que tem 2000 anos? A igreja tem. Impérios se levantaram, tiranos se levantaram, e a igreja permanece. Nietzsche disse que Deus estava morto. Nietzsche está morto e Deus está vivo. Todo orgulhoso vai perecer, irmão. Nós somos as cartas para esse tempo. Essa é a carta que o mundo precisa ver. Como nós vamos responder a isso? Como nós vamos responder a isso? Como nós vamos responder a isso? Depende da nossa resposta a respeito daquilo que nós vamos viver. Nós vemos uma igreja cada dia mais secularizada. Igreja. Se dobrando a padrões empresariais, padrões emocionais, parecendo com ideologia política. Será que é para isso que a gente foi chamado? Sabe qual é a triste notícia sobre essas 7 igrejas? Parece que elas não ouviram Deus. Porque se você for lá na Turquia, nenhuma delas mais existe. Só tem escombro.
Só o resto. De Éfeso foi gerado um avivamento, que gerou todas as outras 6, talvez as 7, que a gente citou Hierápolis aí. Colossos. Sabe o que sobrou? Escombro. Estava vendo um documentário. Você só acha os pedaços. O resto, coluna, fundamento. Se você olha para essa nação, onde essas igrejas estão inseridas hoje, é uma nação que cerca de 1% da população é cristã, gente. O que aconteceu? Deus falou, talvez eles ouviram, mas parece que eles não fizeram muita coisa. É sobre ativismo? Não. Porque ele mesmo foi que disse para uma das igrejas: eu vejo que você hoje faz muito mais do que você já fez no passado. Eu vejo que você é rica, mas na verdade você é pobre. Você parece viva, mas você é morta. Mas para Filadélfia, que talvez fosse uma igreja que a maioria de nós não queria estar, sabe por que ela foi elogiada? Fidelidade. Será que é à toa que Deus vai falar, será que Ele vai encontrar pessoas fiéis? Porque nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Sabe qual é o convite de Deus, mediante essas cartas, e nos chamando a ser uma carta? Uma verdadeira carta não é aquela que quer ter influência para mandar nos outros, para ter autoridade nos outros, mas para servir os outros. Mas principalmente porque, se eu estou numa repartição pública, lá dentro eu vou ser fiel a Deus. Se eu estou dentro da escola, lá dentro eu vou ser fiel a Deus. Se eu estou dentro da universidade, lá dentro eu vou ser fiel a Deus. Se eu estou na rua, lá eu vou ser fiel a Deus. No comércio, fiel a Deus. Nos mínimos detalhes, fiel a Deus. Mesmo que me custe caro. Mesmo que me critiquem. Mesmo que falem mal. Mesmo que eu tenha perdas, demissão, reputação destruída. Mas você fiel até o fim. Fiel. O grande enredo da carta que nós estamos escrevendo nesse tempo é a fidelidade a Deus, fidelidade aos compromissos, fidelidade aos princípios, fidelidade aos valores, fidelidade à palavra de Deus. Fidelidade é o que Deus espera de nós. Porque o Deus fiel merece a nossa fidelidade. E ao fiel ele se mostra fiel. Fica de pé.